Se você sente ansiedade quando você recebe uma mensagem no seu celular, quando alguém te liga, alguém que normalmente não te liga, ou quando acontece alguma coisa fora do padrão no seu dia, alguma coisa que normalmente não aconteceria ou não aconteceria daquela forma, eu quero que você entenda que quem sofre de ansiedade vive constantemente na defensiva e isso muitas vezes causa crises de ansiedade. Mas você não precisa se preocupar que existe solução para isso. Aqui quem fala com você é Jerônimo Marana e o meu objetivo é te ajudar a diminuir a sua ansiedade sem remédios através do que eu chamo de artes marciais meditativas. E para você entender o que eu estou querendo dizer aqui, primeiro de tudo, você precisa entender que o nosso organismo vem equipado já de fábrica com uma função que é uma resposta de defesa, uma resposta natural de defesa do organismo, chamada de resposta de luta ou fuga. Então é uma resposta que a gente desenvolveu ao longo da nossa evolução, que todos os animais têm, que é uma resposta do organismo para quando você precisa se proteger, né? Quando você precisa sair correndo, precisa fugir, ou você precisa se defender, precisa lutar. Então como que acontece essa reação? Seu cérebro percebe uma situação como uma situação de ameaça à sua vida, uma situação de risco, uma situação de perigo. E aí ele vai dar um comando e o seu sistema nervoso autônomo, simpático, não precisa se preocupar tanto com os nomes, mas o seu sistema nervoso autônomo simpático vai disparar essa resposta de luta ou fuga, que vai preparar a sua musculatura para você lutar ou fugir. Então vai mandar mais sangue para os seus músculos, sua musculatura vai ficar mais tensa, e isso é uma resposta de alerta, deixa o seu organismo e até sua mente um estado de alerta para você perceber melhor os perigos e oportunidades para você fugir ou lutar. Então é um estado de alerta, seu sistema nervoso dá um comando para o seu organismo ficar em alerta para poder se proteger. Acontece que quando isso sai do controle, você acaba entrando em uma situação, em uma condição de defesa. Você passa a ficar constantemente na defensiva, mentalmente e fisicamente. Então vamos entender como isso funciona. Bom, como eu falei, o seu cérebro vai dar esse comando quando ele interpreta, quando ele percebe uma situação de perigo. E como eu acabei de falar, é uma interpretação, uma percepção do cérebro. Então pode ser uma ameaça real, como pode ser alguma coisa, uma ameaça irreal. Pode ser uma coisa imaginária ou simplesmente um erro de interpretação. Então isso acontece no nosso dia a dia, às vezes acontece alguma coisa, sei lá, você leva um susto e já dispara aquela reação. Depois você percebe que, não, isso aqui não é uma situação de perigo, e aí você volta ao estado de calma ali, né? Mas isso pode sair do controle. Então o seu cérebro pode passar a interpretar como perigo algumas situações que não são, inclusive coisas que você imagina que sejam situações de perigo. Na verdade você não imagina como perigo, mas uma coisa desconfortável. Você imagina situações, você tem pensamentos negativos, coisas que podem dar errado. Então uma pessoa nunca te liga, sei lá, seu namorado, sua namorada nunca te liga, de repente a pessoa te liga e você fala, pronto, problema, a pessoa vai terminar comigo, ou aconteceu alguma coisa, uma emergência, a pessoa tem que ir para o hospital, sei lá, e aí já dispara uma crise de ansiedade. Porque você está imaginando uma situação e às vezes nem é aquilo, muitas vezes nem é aquilo. Então o seu cérebro interpreta aquela ligação, só o fato de o seu celular estar tocando, você vê lá o nome da pessoa, ou você recebe uma mensagem de alguém falando, preciso falar com você. Ou você recebe um e-mail de trabalho, um e-mail do seu chefe, uma ligação do seu chefe falando que precisa conversar com você. E aí o seu cérebro já pode interpretar isso como perigo, e aí você dispara essa reação de luta ou fuga. Isso acontece também porque o seu cérebro, no passado, né, lá no tempo dos homens das cavernas, ou sei lá, milhares de anos atrás,
essas situações de perigo eram realmente situações de perigo para a vida. Então, tem um predador, tem uma tribo inimiga, alguma coisa assim, você precisa se defender. Porém, essa reação não serve só para isso, né? E ainda mais nos dias atuais, que a gente não tem que ficar lidando com predador e com tribo inimiga. Então, outros problemas, outras situações que acontecem na nossa vida, como uma discussão, como, sei lá, o término de um relacionamento, um problema no trabalho, um estresse qualquer, um acidente, uma emergência, tudo isso também dispara esse sistema. Então, ele não serve só para fugir ou para lutar, mas ele pode sair do controle e você pode disparar essa reação a todo momento. Então, a pessoa que tem ansiedade, ela fica constantemente nesse estado de prontidão, nesse estado de alerta. Qualquer coisa que acontece, ela já dispara essa reação. Então, se isso acontece com você, você pode sentir sua musculatura tensa constantemente, sentir dores nas articulações, dores musculares, até problemas aí de órgãos como estômago, intestino, porque pode acontecer também em situações de crise de ansiedade, você também ter reações nos seus órgãos. Então, a questão aqui é, quando está fora de controle, você passa a viver constantemente na defensiva e você não tem consciência disso, mas existem reflexos no seu corpo que você pode perceber. Isso através das artes marciais meditativas, a gente trabalha com isso, porque quando você tem essa resposta, o seu corpo fica tenso, como eu falei, você pode sentir até dores. Então a gente passa a ter consciência desses reflexos no corpo, na musculatura, nas articulações, e começar a trabalhar com isso para desfazer esses sintomas da ansiedade, inclusive pensamentos negativos que às vezes você não tem consciência de que você tem esses pensamentos, ou você até tem, mas você não consegue se livrar. Então, por isso que qualquer coisa que acontece, você sempre imagina que o pior vai acontecer. Então, você está sempre se preparando para o pior, está sempre na defensiva. Então, muitas vezes as pessoas pensam, mas então eu vou fazer uma arte marcial para a ansiedade, então eu vou ter que lutar, vou ter que aprender a me defender, isso não é uma coisa que eu quero. Na verdade, você precisa aprender justamente do que não se defender. Tem muitas situações na nossa vida que a gente está se defendendo que na verdade a gente não precisa. Então você precisa ensinar o seu cérebro novamente que tem situações que não são situações que você precisa se defender. Tem situações que o seu cérebro entende como perigo que na verdade não são. Então você vai treinar seu corpo e a sua mente para reconhecer quando você está na defensiva sem necessidade e voltar ao estado de calma. E o seu sistema nervoso, do mesmo jeito que ele vem equipado com essa função, essa reação de luta ou fuga, que é disparada pelo sistema nervoso autônomo simpático, a gente também tem um sistema nervoso autônomo parasimpático que te traz de volta à calma. Então passou aquele perigo, o sistema parasimpático vai colocar o seu organismo de volta ao estado de calma, que é o estado que a gente permanece na maior parte do tempo. Quando a pessoa está com essa função desequilibrada, por questão de transtorno de ansiedade, um transtorno de pânico, então essa pessoa vai passar a ficar menos tempo no estado de calma, né, menos tempo ativando essa reação do organismo de calma e mais tempo ativando a resposta de ansiedade, a resposta de luta ou fuga. Que, novamente, essa resposta é importante para a nossa sobrevivência, para a gente se proteger, é uma reação normal, necessária, porém, ela tem que estar equilibrada, senão ela vai gerar a ansiedade. Então, através das artes marciais meditativas, você pode trabalhar com isso, você pode reequilibrar esse sistema, a percepção do seu cérebro em relação ao que é uma situação de perigo ou que não é, o que é uma ameaça ou que não é, e assim você consegue dar comandos e dar estímulos para o seu corpo voltar para o estado de calma e permanecer nesse estado por mais tempo. Então, se isso te interessa, você pode clicar no link aqui embaixo na descrição para você
se aprofundar, entender como funciona isso melhor e talvez decidir por praticar as artes marciais meditativas para você diminuir a sua ansiedade, principalmente se você não quer depender de remédios. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar outro vídeo aqui do lado, acho que já nem lembro mais onde fica, se é desse lado ou desse lado aqui, mas um outro vídeo aqui para você se aprofundar no assunto da ansiedade. Se você quiser entender um pouco melhor o assunto desse vídeo também, você pode clicar no link aqui embaixo na descrição. Vou deixar um artigo lá no meu blog, sempre escrevo o mesmo assunto que está aqui, eu tento aprofundar, explicar um pouco melhor no meu artigo, então você pode acessar o blog também. E por último, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações e receber o aviso de todos os novos vídeos que eu postar. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.